Bom, voltei. Voltei com o período regencial, 1831 a 1840. É um período muito turbulento e complicado para o Brasil. Por quê? Porque o Dom Pedro está lá crescendo. Ele está com 5 anos, ele vai ser educado pelo José do Patrocínio, que fica com a guarda dele aqui no Brasil. Gente, Dom Pedro é uma criança que ficou sem pai, porque o pai foi embora para Portugal, e na sequência o pai dele também vai morrer daqui a pouco, em 1836, e ele já era órfão de mãe, né? Então, ele fica muito abandonado aqui no Brasil, mesmo com as irmãs aqui, né? Ele tem pouco contato com elas, porque o patrocínio pega pesado, tá? O patrocínio quer formar um imperador que preste, porque o Dom Pedro I, né, era meio fraquinho, meio ruim de roda. E o Dom Pedro II vai ser muito bem formado. O garoto vai aprender a falar 6 a 7 idiomas, ele vai saber tudo de política, ele vai entender de astronomia, de filosofia, de sociologia. O Dom Pedro tem uma formação geral muito boa. Tudo que a gente lê por aí é que ele era um homem extremamente culto, né? É claro que ele teve essa primeira formação dada pelo patrocínio, mas ele também, ao longo da vida dele, ele vai estudar mais. Mas enquanto Dom Pedro está criança estudando, o Brasil precisa ser governado por alguém, né? E reza na Constituição escrita lá pelo Dom Pedro que em caso de vacância de governo, né, se ele não tivesse abdicado, mas tivesse morrido, o Brasil seria governado por uma regência de princípio trina, ou seja, 3 cabeças iam governar o Brasil. Como é que está o Brasil politicamente falando nesse momento? Mantém-se os liberais exaltados, aquela classe média que deseja maior autonomia para as províncias, que quer se ver livre do poder moderador. Mantém-se também os liberais moderados, que são aqueles grandes proprietários de terra que querem mais centralização do poder, que querem, né, que são os caras ali do Rio, São Paulo e Minas. Mas tem um outro grupo, um grupo menor, mais reduzido e toda naturalmente português, que são os restauradores, que têm como único objetivo a volta do Dom Pedro. Como o Dom Pedro morre em 1836, vítima de sífilis, né? Os restauradores, ele morreu jovem, morreu com 36 anos, 36. Os restauradores acabam se diluindo entre os liberais moderados. Mas até 1836 tinha esses malucos que só queriam a volta do Dom Pedro. Eles não têm projeto político, não tem nada, só querem que o Dom Pedro volte. Bom, essa regência trina, formada pelos senadores Joaquim Carneiro, Nicolau Pereira, Campos Vergueiro e Brigadeiro Lima e Silva, que depois vocês vão conhecer como Duque de Caxias, ela vai tentar governar o Brasil, né? Tentar, porque não deu muito certo não, entre 1831 e 1834. É a ala conservadora, é a ala que pensa, né, na maior concentração de poder. Só que quanto mais esses caras pensam Brasil como eixo Rio-São Paulo, dizendo amém em tudo que a Inglaterra quer, as outras regiões estão cada vez mais na pindaíba. A merda tá comendo bonito. E é por isso, e sem entender, e sem respeitar, e sem engolir um poder que não é de um soberano. Gente, com poder de um soberano, mesmo sendo Dom Pedro cascudo pra cacete, Pernambuco se rebelou, né, na Confederação do Equador, em 25. Agora que a gente não sabe nem quem manda nessa birosca, mesmo 3 cabeçudos que não dão respostas aos nossos anseios, que governam visando só a Inglaterra, agora mesmo que a porrada vai estancar. E a década de 30, ela vai ser marcada por muita porradaria, muita porradaria, muita. Vamos lá. No Pará, explode em 1835 a cabanagem, que é um levante, né, promovido pelos... Ela leva esse nome, Cabanos, porque ela é promovida pelo pessoal que trabalha, né, na colheita das drogas do sertão, que são mandadas, né, para fazer remédio, né, virar remédio, seringueiro, e aí você tem índio, você tem caboclo, você tem a camada mais baixa da população, e, né, a região do Grão-Pará,
que hoje a gente conhece como Amazônia, ela é extremamente pobre. E essa população ribeirinha, ela não tem nenhuma atenção de ninguém. Então, a cabanagem eclode em 1835, ela dura 5 anos, ela pede, né, o que ela pede, qual é a exigência? Proclamação da República e abolição da escravidão. Todas os levantes vão pedir a mesma coisa. Proclamação da República e abolição da escravidão, com exceção da Farroupilha, que quer a proclamação da República, mas não quer a abolição, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Por quê? Ao mesmo tempo que a cabanagem está rolando no Pará, na Bahia, um grupo de escravos, né, os escravos malês, que têm origem árabe, e eles são muçulmanos, eles fazem um levante, mas esse levante é rapidamente sufocado porque os malês não se comunicaram com os outros negros. Então foi um levante muito fechado entre esses escravos árabes, que também tinham muita má vontade com os negros africanos não árabes que processavam candomblé. Então os malês ficaram muito isolados, então foram detonados rapidamente. Em 2 meses o levante estava acabado. Mas também em 1835, olha só, 1835, tem problema no Pará, teve a revolta dos malês na Bahia, e na mesma Bahia, 2 meses depois do levante dos malês, rola a Sabinada, que é um levante que começa com os profissionais liberais, só que no decorrer, né, da revolta, a escravaiada, a pretaiada, a mestiçada, entende que é uma boa, né? Uma boa, vamos entrar nesse balaio aí, porque a gente também, né, quer, tem necessidade de acabar com a escravidão, de dar cidadania aos caboclos, aos mestiços, aos negros. E a Sabinada toma um vulto muito maior, né? E ela leva 3 anos. Ela só consegue ser sufocada em 37. Mas a cabanagem continua, tá? Cabanagem, tá? Já teve malês sufocado. A Sabinada de 35 a 37, são 2 anos. A balaiada, que começa em 1838, ainda concomitante com a cabanagem, né? E a balaiada, ela é um levante feito exclusivamente de mestiços e escravos. Esse pessoal leva esse nome balaiada porque a origem deles são os artesãos que fazem os balaios lá no Maranhão. E esse levante acontece porque a filha de um desses artesãos é violentada por um soldado, né? O crime de estupro é hediondo hoje, naquela época que, sem ser mais virgem, a moça ficava impossibilitada para sempre de casar, né? O caminho dela era o convento ou o bordel, então a vida da menina estava acabada, o pai da garota não engoliu, entrou na cadeia e matou o cara. E aí a poliçada foi para cima do cara, e aí os outros balaios foram tudo para cima da poliçada, dando início a um levante. Gente, vocês estão vendo, são detalhes, né? São coisas. A balaiada, realmente o motivo foi sério, mas entrou todo mundo na porradaria. E ela vai se estender até 41. As Forças Armadas, lideradas pelo Caxias, ela consegue sufocar a cabanagem em 40, mas a balaiada tá bombando. E o Caxias também tá na balaiada. Agora, a mais longa de todas, e com um perfil completamente diferente da balaiada, sabinada, malês e cabanagem, é a revolta, é a Farroupilha. É a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem início em 1835, com os poderosos fazendeiros, todos brancos, de olhos azuis, de carne, né? Fazendeiros de gado, lá do Rio Grande do Sul, porque os regentes, aí, os trinos, resolvem comprar carne seca, né? Charque, da Argentina, um preço mais barato. Isso dá uma porrada nos produtores de carne do Rio Grande do Sul, porque a carne fresca ela é muito complicada, tá, gente? A carne fresca para um ambiente sem
geladeira, ela tem que ser consumida imediatamente. Então, o forte da economia é a carne seca. Eu mato o boi, salgo a carne do boi, tudo bem, aquela tem um rapidinho ali, a gente faz uma comida rapidinho ali com a carne fresca, mas o grosso mesmo, para durar meses, tem que ser a carne salgada. E como é que os caras vão comprar carne salgada da Argentina mais barato se eu produzo? Então, os fazendeiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficam muito putos com essa brincadeira e caem na porrada, né? A Farroupilha, ela vai ter momentos de extrema violência, mas ela também vai ter momentos de sentar e negociar, coisa que nenhuma das outras revoltas tiveram, né? Então, a gente já vê isso por aí. A Farroupilha, ela pede a proclamação da República, mas ela não quer a abolição da escravidão, porque esses fazendeiros precisam dessa mão de obra, né? E a Farroupilha, ao final dela, que já termina lá com Dom Pedro no poder, a Farroupilha é a mais longa de todas, ela dura uma década, são 10 anos de porrada, ela termina com anistia ampla, geral e restrita. Ok, quem morreu, morreu, mas quem não morreu não vai encarar a cadeia, não vai pegar pena nenhuma, não vai ser condenado à morte, como foi nas outras. Na cabanagem, os cabanos foram todos executados, né, na base da asfixia. Como é que se procedeu? Se colocava o máximo de pessoas nos porões dos navios, fechava a escotilha e jogava cal para matar sufocado. Na revolta dos malês, foram todos fuzilados. Na balaiada, a grande maioria dos negros que se meteram na balaiada foram enforcados. E na sabinada também, tá? Na sabinada houve meio a meio. Para branco profissional liberal houve uma anistia, para negro, mestiço e afins, forca. Bom, tá claro aí que de 1835 a 1845 o Brasil está uma doideira, tá zoadaço. E ficou claro que a regência trina não deu certo. Em 1834, o regente Diogo Feijó, que era padre, o Feijó, na tentativa de sossegar o país, cria uma emenda à Constituição de 24, que é a lei interpretativa, que passa a dar poder a um só regente, no caso ele. E o Feijó, ele era ligado aos liberais exaltados, aquele povo que queria mais autonomia para as províncias. Bom, os moderados ficaram fora, perderam o poder. Apaziguar o Brasil estava impossível, né? A cabanagem ainda está rolando e a farroupilha ainda está rolando. Então, os moderados, malandramente, criam uma lógica que cai bem pra caramba na população, a população adora isso, que só o Dom Pedro II é capaz de colocar ordem neste barraco. Então, cria-se a lógica, a ideia da maioridade, emancipar o Dom Pedro aos 15 anos de idade. Em 1840, Dom Pedro tem 15 anos, já tem uma formação bem sólida. Não estava na hora, tá? A hora era 18, mas a situação do país precisava, merecia, e a população queria mesmo a volta do imperador, porque a regência não estava dando resultado. E o pessoal fica muito zoado, achando que o imperador vai resolver o meu problema. Aí o imperador não vai dar certo, então a república vai resolver o meu problema. Esse presidente não resolveu, a gente muda para outro. Quando na verdade não é isso, gente. Imperador nenhum vai dar jeito na nossa vida. Deputado nenhum vai dar jeito na nossa vida. Presidente nenhum vai dar jeito na nossa vida. Porque a formatação política do Brasil é voltada para as elites. A gente, desde a nossa formação colonial, passando pela independência, passando pelo primeiro reinado, passando por esse momento aqui do período regencial, em momento nenhum, e durante todo o Segundo Império, em momento nenhum, a raia miúda, o povo, a população, nós, trabalhadores, vamos ser ouvidos. Vai ter governo nenhum que vai nos amparar, nos respeitar e nos dar condições reais de vida. A gente esquece isso. A gente vai vivendo nesse engodo de achar que governo assim, governo assado vai resolver, quando a gente sabe que não.
né? O que que vai resolver? O que que vai resolver é quando nós, trabalhadores, tomarmos a rédea da nossa vida, né? E fizer mesmo um governo de autogestão. E aí a gente não tem PT, não tem PSL, não tem PMDB. Nós por nós mesmos. É o que seria o que a gente poderia pensar para a resolução do problema de desigualdade social, de miserabilidade do povo trabalhador. Então, a regência não deu conta, se jogou no colo, né, de um imperador, ele vai resolver todos os nossos problemas, e isso a gente vai entrar no segundo reinado, que eu volto daqui a pouquinho com ele, tá?